vimos aqui um resuminho do que a gente viu no outro estudo, que foram as perguntas 10 e 11. Vai lá, que as criaturas humanas emitem raios de luzes tão intensos ou débeis conforme lhe seja a natureza dos pensamentos e dos sentimentos. Durante as palestras, se o assunto é inferior ou agressivo, as auras dos homens tingem-se de cores escuras. Se o assunto é de ordem elevada, então fulguram as cintilações luminosas dos seus autores e atraindo para junto deles entidades que procuram ampliar o serviço do Cristo no orbe terreno. O volume de sua luminosidade corresponde exatamente ao grau de sua natureza psíquica. Quanto mais elevado, mais volume de luminosidade. Quanto mais agressivo, mais escuro, ou seja, tem menos luz, vai ficando mais escuro. Então, a escolha dos pensamentos, se são assuntos inferiores, agressivos ou elevados, é da escolha de cada um, porque a nenhum é dado praticar a missão de praticar o mal, é escolha. Aqui eu queria fazer, antes da gente entrar na pergunta 12, dar uma dica para vocês, caso vocês queiram ler sobre esse primeiro item aqui, olha. As criaturas humanas emitem raios de luzes tão intensos ou débeis, conforme lhes seja a natureza dos pensamentos e dos sentimentos. Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, escrito por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que é aquela coleção de 16 livros, neste livro, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, tem um item que fala sobre o quê? Sobre as partículas mentais, sobre as partículas elétricas e partículas elétricas essas que são mentais. E assim, funciona igual um fio de eletricidade. Do mesmo jeito que as partículas elétricas correm no fio elétrico, né, para acender a nossa lâmpada, a luz, as partículas mentais correm por todo o nosso sistema, por todo o nosso corpo. São carregadas para todas as células, para todos os locais, e isto carrega o que? Essas partículas mentais são os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos. Se a gente tiver com sentimentos e pensamentos muito inferiores, vai correr todo o nosso corpo essas partículas mentais, que vão emanar, então, as cores escuras. E vão afetar o que? Todas as nossas células, tecidos e órgãos. Se a gente tiver com um pensamento mais elevado, buscando fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, essas partículas mentais também vão circular o nosso corpo todo, levando o quê? Coisas positivas, otimismo para todas as nossas células e emanando o que? Os raios de luzes intensos, de luz, né? Emanando mais luz. Então, quem quiser, não é um capítulo muito tranquilo, muito fácil, mas para quem entende um pouquinho de eletricidade, de energia elétrica, é um comparativo com as partículas mentais. Vale a pena. Tá lá, então, repetindo, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10. Tá bom? Fica aí a dica para vocês, o quanto o nosso pensamento influencia no nosso corpo e no nosso campo de energia. E este campo de energia, o que tem de mais legal ainda, esta corrente elétrica, como tem no nosso fio condutor, ele cria um campo eletromagnético, porque a corrente que passa, os elétrons passando, cria um campo magnético ao redor do fio. Do mesmo jeito, as nossas partículas mentais. O que a gente pensa vai criar um campo magnético ao nosso redor, além da luminosidade, vai criar um campo magnético. Dependendo do que a gente cria, a gente vai atrair, né? Coisas boas ou não boas.